Devido à crise financeira enfrentada pelo país já faz alguns anos, o número do desemprego aumentou consideravelmente e muitas pessoas foram empurradas para o mercado informal pela necessidade de se manter. Hoje nós vamos falar sobre os pontos negativos e positivos sobre o aumento desse mercado com a Head Hunter Paula Pedrosa, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, bom dia. Então, Paula, a que se deu esse aumento do mercado informal? Certo, veio muito, na verdade, devido à crise, né, que a gente tem passado, ainda no finalzinho, já melhorando, graças a Deus, mas nesses últimos 4 anos foi quando teve um maior aumento desse mercado informal, justamente por conta da falta de emprego, das demissões que aconteceram e das pessoas precisarem, de alguma forma, manter os seus custos fixos, pelo menos aquelas necessidades básicas, né? A economia do país está melhorando, né? Mas mesmo assim esse mercado não para de crescer, não é? Ainda não. E até porque o que acontece? A gente sabe que a política ela está ligada, muito ligada, né, ao mercado de trabalho. Então, com o novo presidente que foi eleito, os ânimos corporativos, os ânimos da empresa realmente melhoraram muito. Então, a esperança ela está maior. Mas ainda não deu tempo de já ter algumas mudanças. Então, assim, todo mundo está vendo um futuro melhor, mas ainda não está tendo essas consequências. Então, ainda não teve todo esse aumento de emprego, mas já houve uma melhora sim, mas ainda tem muita gente disponível. Com certeza. Agora, quando que é considerado um mercado informal, um trabalho informal? Tá. Um trabalho informal é todo o trabalho que não tem algum vínculo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha sem uma carteira assinada, ou um autônomo, um profissional autônomo, que ele não tem um CNPJ, que ele não tem uma MEI. Resumindo, é todo aquele emprego que o governo não tem como saber, que não paga algum tipo de imposto e o governo não vê aquilo ali, nenhuma renda em cima daquilo. No caso, seriam ambulantes, podem ser, essas pessoas que trabalham como flanelinhas também são consideradas... Ambulantes, flanelinhas, as pessoas que compram e vendem coisas na internet, ou na rua, que fazem lanche ou Uber, várias formas. Todo é mercado informal, né? Agora, sim, a gente sabe que o aumento desse mercado se deu por conta da crise, mas esse mercado informal pode influenciar na economia do país? Completamente. E assim, não necessariamente positivamente. Como você bem disse, tem pontos positivos e tem negativos. Para o trabalhador, o que é bom? É bom porque, de alguma forma, ele está tendo ali, ele precisa pagar as contas, então, de uma forma ou outra, é bom. Pontos negativos. As empresas, por exemplo, que trabalham de uma maneira informal, geralmente a produtividade delas vai ser menor, porque como o governo não tem aquela visibilidade sobre elas, elas não vão conseguir crescer muito, porque a Receita Federal vai enxergar esse crescimento, vai achar estranho. Elas não conseguem, por exemplo, tentar ter um crédito para fazer algo maior, porque são informais. Então, acaba que, de uma forma ou outra, limita, falando agora do mercado de trabalho, né? Há uma limitação, sim, o crescimento do mercado informal. E para os trabalhadores, quais são os pontos negativos de atuar nesse mercado? Quando você tem uma carteira assinada, você vai ter FGTS, você tem INSS, você tem toda aquela questão ali. É lógico que você também vai ter ali a carga tributária, que também é tirada do seu salário mensalmente. Mas você tem alguma coisa fixa e algo garantido também. Quando você está de uma forma informal, aí tem duas vertentes. Por exemplo, se você trabalha de uma forma informal para alguém, esse alguém, ele pode agir com você de duas formas. Ou ele fala assim, bom, como é informal, eu vou pagar menos, porque não tem tudo isso, etc. E geralmente vão ser profissionais também menos capacitados, até para aceitar trabalhar dessa forma, mas também vai ter aquele outro empregador, vou chamar de empregador mesmo sendo informal, que ele vai falar da seguinte forma: olha, como você não tem uma carteira assinada, então eu vou te dar até um pouco a mais do que eu pagaria numa carteira, justamente porque eu não vou pagar impostos em cima disso. Então, tem essas duas situações que podem acontecer. Vai depender muito da mentalidade de quem está empregando você. Isso se for uma situação da pessoa ser empregada informalmente. Porque muitas pessoas optaram por empreender, no caso, né? Por um autônomo, né? Por um empreendedorismo informal. Aí, nesse caso, qual é o lado negativo? Nesse caso, o lado negativo é que você não vai, provavelmente, conseguir crescer muito, porque o governo, a Receita Federal está de olho. A partir do momento que o seu empreendimento crescer um pouco, vai incidir e aí você vai ter que se tornar legal e provavelmente ainda
ter um retroativo em cima Sim. do que não foi pago, né? Agora, Paula, quando se fala em mercado informal, a gente está falando de irregularidade? Olha, sim. Porque hoje no Brasil a nossa lei ela é muito fechada, né? A nossa legislação trabalhista, Sim. a nossa carga tributária, ela toda fecha em torno disso para que você possa pagar de alguma forma um imposto. Então, o mercado informal, ele, em suma, são de pessoas que ou não estão com CLT ou empresários que estão sem o CNPJ, mas, aí eu vou fazer uma exceção, porque também existem exceções. Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha como Uber, ela Sim. não está sendo de forma ilegal, porque a forma que é feito Uber, ele é dessa forma. Então, ela não Entendi. está dando um jeitinho para ser Uber. O Uber é feito dessa forma. Então, assim, também a gente não pode generalizar que tudo que for Sim. informal é ilegal. Não, não é. Tem muitas coisas aí que você vai fazer que não é ilegal, mas que se você crescer um pouquinho, por exemplo, Paula, se eu colocar uma banquinha de vender alimentos na frente da minha casa, é ilegal, você pode fazer, mas se você crescer um pouquinho, se você alugar um Sim. espaço, começar a receber, ter umas mesinhas, aí Alguns pontos já precisam ser regularizados. Exatamente. Então, E não é tudo que é ilegal. Era exatamente isso que eu ia falar, porque muita gente começa, por exemplo, vendendo um docinho na faculdade. Tem um dom, um talento para fazer isso, e aí vai crescendo, vai crescendo. Logo no início não é irregular, não é ilegal, é tranquilo não, seguir a não ser nesse que ponto. de fato você tenha depois um estabelecimento, algo montado, mas até se você continuar vendendo só dessa forma, não é considerado. E tem diferença entre o trabalhador autônomo e o trabalhador informal? Sim, tem. O trabalhador autônomo, ele é um advogado, ou ele é um dentista, ele é um contador, que ele não necessariamente precisa ter uma empresa. E aí é bom a gente abrir um parênteses, porque hoje tem contadores que têm uma empresa, porque apesar dele prestar um serviço de contador, ele tem tantos clientes que realmente ele já tem uma empresa, uma equipe. Então, ali ele é uma empresa. Mas, por muitas vezes, ele mesmo é a empresa dele. Sim. Então, aí ele é um autônomo. O que é um autônomo? Ele tem um CNPJ, ele tem uma MEI, pessoa física, Sim. no nome dele, ele tira notas fiscais, então o governo está fiscalizando, ele é um autônomo, mas ele não é informal. Tudo porque... dentro da legalidade, Exatamente, porque ele está, de uma forma ou de outra, mostrando o que ele está fazendo ao governo. Na verdade, para você saber é informal ou não, é só saber o seguinte, está demonstrando isso para o governo? Se não é informal, se sim é formal. E é Olha autônomo só. também. Para quem deseja seguir nesse mercado informal, tem alguma forma de proceder sem se prejudicar? Sim, na verdade, se você continuar fazendo algo que seja ainda ali pequeno, que esteja dentro da legalidade, é só você sempre pensar da seguinte forma: o que eu estou fazendo é correto? Ou eu estou tendo que burlar alguma coisa? Eu estou escondendo alguma coisa? Se você for pelo esse princípio assim do bom senso, você Sim. consegue saber realmente se você está fazendo correto ou qual é o próximo passo, né? De repente até aqui estava ok, mas a partir daqui já não. Sim. Então aí para poder se orientar melhor. E Paula, no teu ponto de vista profissional, esse mercado ele é mais cômodo por gerar uma renda e ter menos cobrança, diríamos assim? Olha, depende muito. Inclusive, tem alguns estudos que eles falam que a produtividade do mercado em si, ele baixou com o aumento do mercado informal. Por quê? Porque às vezes você tem algumas pessoas, e vai muito da mentalidade de cada um, mas que pensa da seguinte forma: bom, é informal, então talvez eu não tenha que fazer tanto, eu não tenho que dar tanto resultado assim, eu não preciso trabalhar tanto, porque é informal. Então, acaba que a produtividade com isso tem baixado. Talvez o profissional, ele não está se vendo assim com aquela obrigatoriedade de dar um Sim. resultado, de estar ali naquele horário justamente por ser informal. Então, isso daí é um ponto que realmente deixa a desejar. Claro. No caso das pessoas que optam pelo empreendimento, por exemplo, de seguir nesse ramo, é um caso à parte, então? É um caso à parte. Aí, nesse caso, geralmente a pessoa já inverte. Ela realmente já dá o melhor de si, porque ela tem uma família, porque ela tem que trazer o sustento. Sim. E tem até algumas famílias que acabam entrando no negócio e trabalha, por exemplo, o pai, a mãe, a filha ajuda, a prima, e acaba que todo o sustento vem dali. Sim. Então, realmente, aí são aquelas pessoas que já invertem, realmente já dão o seu melhor e fazem acontecer, porque é questão de sobrevivência mesmo. Agora, Paula, para a gente finalizar, o que a gente precisa deixar claro com relação ao mercado informal? Tá. O que a gente precisa deixar claro é que
Não é uma coisa ruim, é bom para quando você está sem emprego, porque é uma forma de você sobreviver. Então, é muito bom porque ele acaba sendo um plano B ou um plano C quando aquele teu plano A não está dando certo. Mas, de repente, quando você estiver um pouco melhor, pensa em se reorganizar. Ou se você é um profissional, por exemplo, eu conheço hoje muitos engenheiros que eram gerentes de fábrica, que estão sem trabalho, que hoje fazem Uber. Sim. Mas para eles é um período, quando eles continuam tentando recolocar no mercado e quando recolocarem vão deixar. Então, ter bem claro se isso é um período ou se você vai querer permanecer nisso e se crescer isso, de alguma forma ou outra, tentar se regularizar, que é sempre a melhor forma de você conseguir crescer ainda mais. Olha só, pontos perfeitamente esclarecidos. Muito obrigada, viu, Paula? Imagina, e volta mais vezes. Prazer, viu?